Olá, eu sou a Tamires da One Way Coffee e hoje nós vamos falar do processamento dos frutos de café, do pós-colheita. E ele pode ser feito em dois tipos: o via seca, que são cafés de terreiro, e o via úmida, que são os cereja descascado ou o despolpado. 90% do café brasileiro é feito pela via seca. E o que vai definir a qualidade desse café do produto final serão as condições ecológicas onde ele é cultivado, como altitude, umidade, calor, todos esses aspectos inerentes ao cultivo do café. E também, ou talvez exclusivamente, as condições ecológicas na época da colheita, como umidade e chuva. Porque vale ressaltar que a colheita começa no inverno. E tem lugares que o inverno é mais úmido, tem lugares que chove menos, chove mais. Então, são esses aspectos que definem. Agora, o via úmida, que são os descascado ou despolpado, que passam por um processo de máquina, e por isso via úmida, porque é utilizado água. O descascado, ele passa por um processo de pressão, que é retirado a casca, depois ele passa por uma peneira para separar os grãos das cascas, e ele vai para a seca. E ele continua com a goma, aquela goma que é rica em pectina. Se ele for seco em terreiro, se as condições for favoráveis a isso, ele terá aspectos parecidos com o café de terreiro. Inclusive, existem pessoas que fazem blend para aumentar o corpo, por exemplo, do café, utilizam café descascado com café de terreiro. O despolpado, ele continua o processo, ele vai para o processo de degomagem, que normalmente é feita por fermentação. A fermentação mais utilizada é a natural, que eles acrescentam levedura, bactéria. E esse processo de descascamento e despolpamento, ele deve ser feito em no máximo 24 horas após a colheita. Então, o café, quanto mais tempo ele passa fermentando, maior será a acidez na bebida, mas ele também perde volume. Por exemplo, se colocarmos 1 quilo de café, vai sair 200 gramas. Isso é um exemplo, ok? Não necessariamente vai acontecer isso. Mas é muito importante a gente saber desses aspectos para, na hora da compra, como consumidor, sabermos que isso onera o produto. Então, por exemplo, no caso do despolpado, ele utiliza muita água e essa água ela não pode ser despejada em qualquer lugar. Ela precisa de um tratamento, porque é uma água que tem um teor altíssimo de açúcar e quando despejada em água corrente, ela tira o oxigênio da água e acaba matando a fauna que existe ali. Então, é muito importante sabermos desse tipo de processo, porque é um processo mais longo, é um processo que também ele acaba separando um pouco dos frutos verdes, e quando o fruto verde ele tem um trato adequado, ele não gera um tipo de defeito. Com o passar do tempo, vamos saber aqui que o café ele gera um tipo de defeito e esse café com defeito ele não é descartado, ele vai para algum lugar. Por isso que existem vários tipos de café, por isso que tem café que faz bem para a saúde, como os estudos vêm comprovando, estudos nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. O café é rico em polifenóis, é o que a gente precisa na nossa dieta diária, porque consiste numa ação antioxidante no nível celular, e isso diminui a inflamação da célula, diminui o estresse oxidativo que a célula passa. Então, o café ele nos ajuda de maneira biológica, mas é por isso que eu falo que não é qualquer café, porque tem café que simplesmente o médico tira da dieta da pessoa, porque é claro que ele vai te causar um problema estomacal, porque é um café ácido, mas não é essa acidez de bebida que traz uma valorização para a bebida, como o café despolpado, que fica ali na degomagem mais tempo, ele vai ter uma acidez melhor. Um café de terreiro, que é feito
com os aspectos inerentes a todo o processo. Ele vai ter um corpo, uma acidez, uma bebida maravilhosa. Isso vai onerar? Claro, porque o processo com cuidado que o produtor está tendo, a quantidade de funcionário necessária para isso. Por exemplo, no norte e no nordeste do país, onde a florada é um pouco mais desigual por uma questão climática, ele precisa de mais funcionários para poder fazer a cata a dedo, ele vai ter que fazer o processo de despolpamento, então ele vai utilizar mais tempo ali no processo, ele vai ter menos café. Então, como consumidores, é muito bom a gente saber disso. Gente, informação é tudo para você pagar X pelo produto X. Então, quando você for comprar café agora, por exemplo, hoje a gente tem a oportunidade de comprar microlotes com pessoas que são profissionais na área. Você pode perguntar, é cereja descascada, despolpado, é natural? Que café é esse aqui? Qual o tipo de bebida desse café? E você vai entender, agora eu entendi o motivo de um café custar X, outro custa Y, por que que um café é mais amargo e o outro não, por que que eu consigo beber certos tipos de café sem açúcar e outro não. Inclusive o café é um fruto, todo fruto tem açúcar, inclusive essa camada de pectina é açúcar, tem muito açúcar ali. Por mais que ela seja tirada, o café, ele está ali no casulo, então ele vai sugando todos os nutrientes da terra, do fruto, dos aspectos do fruto, como a uva, por exemplo. Tem uva que tem um tipo de terra X, por isso vai ser a espécie Y de uva que vai dar num tipo de vinho W, vamos dizer assim. E é a mesma coisa no café. Então, o café ele é exigente, ele é super elegante, porque se o café tiver um trato qualquer, ele simplesmente vai resultar num café qualquer e provavelmente muito desagradável. Mas se ele tem um trato que é inerente à sua condição como fruto que ele exige, certamente a bebida será excepcional, fenomenal para a nossa saúde, vai nos ajudar nos processos biológicos e teremos mais tempo de qualidade, uma tomada de decisão melhor, porque quando o nosso corpo está saudável, através de uma bebida super conveniente, que está nos momentos de união, de compartilhar a vida, de relaxamento, olha que coisa maravilhosa. Então, eu te espero no nosso próximo vídeo e certamente seu conhecimento nunca mais vai ser o mesmo. Você nunca mais vai tomar café da mesma maneira, vai olhar para o pacote de café da mesma maneira. E eu te espero lá. Até lá!